Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Que bom voltar. Que bom. Obrigado, os músicos. Que bom voltar e ver o rostinho de cada um de vocês. É tremendo. Hoje pela manhã eu estive agradecendo a Deus, porque eu sei que Deus foi o maior responsável da nossa cura. Agradecendo a vida de cada um de vocês que se empenharam em orar, em manifestar o seu carinho, enviando mensagens, orando, mandando comida lá para casa. Eu hoje de manhã, inclusive, eu não sei se a Verinha está assistindo a gente. Eu de manhã fiz uma brincadeira, eu falei assim, irmão, a gente não estava passando fome, porque tinha comida todo dia. Todo dia lá do quarto eu ouvia a campainha tocando, eu falei, o que é, Júlia? Ela falou, pai, não sei o que é. Quando voltava, ela tinha 3 bolsas de comida. Era leite da vaca, leite quentinho da vaca, o cara entregou e falou assim, ó, tem que ferver, porque veio da vaca agora. Né? E aí a Júlia falou, pai, eu não sei fazer isso. Que a Júlia foi a nossa carcereira, né? A gente ficava do quarto gritando, carcereira! Comida, carcereira, pega as toalhas aqui, carcereira, traz isso. E assim, eu sei que a atitude de cada um de vocês foi uma demonstração de carinho, e nós nos sentimos muito amados, muito abraçados, cobertos. A gente sabia que a igreja não ia deixar as lâmpadas do candelabro se apagarem, né? Os pastores, os diáconos, os obreiros, cada um de vocês, as crianças. Eu compartilhei uma coisa numa live que eu fiz segunda-feira. Era um dos piores dias para nós, né? Um dos piores dias para mim, para nós, que eu digo para mim. Eu estava muito, muito cansado, com muita dor no corpo, enjoado, sem paladar, sem olfato, e você vê um nariz desse tamanho, não conseguir sentir cheiro de nada. É um absurdo, irmãos. Era um absurdo. E aí a Giovana, ela mandou um vídeo das crianças orando por mim, pela pastora Marisângela. Irmãos, naquele exato momento eu comecei a me desmanchar, chorando e recebendo a cura de Deus. As orações das crianças, não que as orações de vocês sejam diferentes, mas era uma coisa pura, era uma demonstração assim, né, de carinho, de vontade de estar, de verem os pastores curados. E naquele momento eu tive essa experiência muito forte com Deus, como também num dos cultos, no domingo, se não me falha a memória, o anterior a esse, eu estava no meu quarto com uma crise de tosse muito grande, e eu falei, eu não vou deixar de cantar. E o Leandro começou, não, foi num culto de quarta-feira, o Leandro começou a ministrar cantando, eu me levantei da cama e comecei a cantar, eu estava tossindo demais, e eu comecei a cantar, e imediatamente a tosse foi embora. Foi uma das melhores noites que eu tive, né? Não tinha tomado o meu xarope. Então assim, a demonstração de carinho que vocês tiveram conosco, e com os pastores que estiveram aqui, com os diáconos que estiveram aqui, demonstra realmente o quanto você ama Jesus. Porque o que vocês fizeram por nós, vocês só fizeram porque vocês amam a Jesus. Não é porque me ama, porque não adianta me amar e não amar Jesus. Eu prefiro que você seja um apaixonado por Jesus, que você seja um louco por Jesus, e que essa loucura, essa paixão por Jesus, faça com que você trate as pessoas
com honra e dignidade, como vocês fizeram. Muito obrigado pela vida de vocês. E também eu não posso deixar de agradecer ao pastor e doutor Cláudio, que foi a pessoa que cuidou de nós de forma precoce, né? Irmãos, eu disse hoje pela manhã e repito, muitas pessoas morreram pela falta de atendimento precoce, porque esperaram piorar para procurar os hospitais. Qualquer alteração na sua saúde, qualquer sintoma ou sinal ligado à Covid, comece a fazer um tratamento precoce, ok? O que nos ajudou foi que nós tivemos os sinais, fomos fazer os testes e, graças a Deus, começamos um tratamento precoce. A gente não esperou ter febre, não esperou ter isso ou aquilo para poder começar um tratamento. E foi isso que nos, também ajudou a estarmos aqui nessa noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. E abra sua Bíblia em João capítulo 4. Não sei se a pastora viu o meu esboço. Ela não tem esse costume. João capítulo 4. Do verso 1 ao verso 7 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe, verso 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir, era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhes: Jesus, dá-me de beber. O tema da mensagem nessa noite, e eu quero pedir a você que tenha um pouco de paciência comigo, faz tempo que eu não prego. Se eu passar um pouquinho das 8, você me aguarda. Eu prometo que não vou passar muito. Geralmente o culto termina às 8h30. Na pandemia começamos a terminar às 8 horas, mas hoje eu quero terminar de pregar aquilo que Deus falou ao meu coração. O tema da mensagem nessa noite é o necessário de Jesus. Diga comigo, o necessário de Jesus. Diga comigo assim, era necessário. Não, diga mais forte, diga, era necessário. Daqui a pouco eu me solto como o pastor Eliel, mas eu prefiro que você diga em alto, claro e bom som, era necessário. Pastor, o que é necessário? Segundo o dicionário Buarque de Holanda, necessário é quando algo é indispensável. Necessário é quando algo é imprescindível. Necessário é algo inevitável. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus não fez o percurso entre Galiléia e Judéia como os judeus costumavam fazer. O objetivo, o alvo de Jesus era chegar à Judéia. Ele estava na Galiléia e tinha que ir para a Judéia. Mas ele não fez o caminho que os judeus costumavam fazer. Jesus trilhou um outro caminho, Jesus escolheu ir por um outro caminho. Os judeus, eles cruzavam o Jordão. Para quê, pastor? Para não passar por Samaria. Porque os judeus evitavam passar por Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos. Era um lugar que eles não queriam passar por ali. Não havia prazer nos judeus de passar por Samaria. Só que Jesus resolve mudar tudo. Jesus resolve mudar o caminho. Jesus resolve mudar o trajeto. Geograficamente não havia necessidade. Geograficamente não era necessário passar por Samaria. Mas Jesus fez questão de passar por aquele lugar. Jesus fez questão de passar por Samaria. Pastor, como é que começou essa história? Os judeus, eles não se davam com os samaritanos, por quê? Porque um judeu de Israel,
casou-se com uma samaritana, né? E aí eles começaram a confundir a adoração. Os judeus adoravam no lugar, né? Adoravam em Jerusalém, e aí por causa desse relacionamento, eles começaram a adorar no Monte Gerezarim. Então, havia um conflito religioso entre judeus e samaritanos. E Jesus, sendo judeu, a gente fica pensando, poxa vida, se os judeus não podiam passar ali, ou não gostavam de passar ali, por que Jesus resolve passar por Samaria? Qual é a necessidade que Jesus tinha de passar por um lugar que não fazia parte do trajeto normal? Qual era o intuito, qual era o objetivo? Por que Jesus resolve mudar tudo? Se ele poderia ter ido por uma outra direção, se ele poderia dar continuidade ao que já se fazia anteriormente. Irmãos, por motivos geográficos não era necessário Jesus passar por lá. Por também motivos religiosos, Jesus não precisava passar para lá. Se Jesus chamasse uns dos discípulos e dissesse assim, qual é o caminho que a gente vai seguir? Certamente nenhum dos discípulos diriam para ele, olha, vamos dar uma passadinha em Samaria, tem um pastel gostoso ali, né? Tem um pastel, quando a gente pega a serra para ir para São Paulo, tem um pastel na serra, não tem? Dá uma azia danada, mas é gostoso, não é verdade? Aí eu pergunto, qual é a necessidade de comer um pastel gorduroso? Existem lugares que você, quando vai, não tem jeito, você tem que passar ali. Não é verdade? Você tem que ir ali, você tem que ir lá. Mas nesse caso não havia nenhuma necessidade, os discípulos não tinham ali em Samaria uma pastelaria, ou um lugar de caldo de cana, ou um lugar para comer uma esfirra daquelas gostosas, não! Certamente Jesus ia dizer assim, e aí, o que vocês acham de passar em Samaria? Sabe o que os discípulos iam dizer? Jesus, passar em Samaria é perda de tempo. Você já ouviu alguém dizer para você, quando você quando você resolve assim, eu vou fazer uma visita para aquele irmão que faz tempo que ele não vem à igreja, e alguém diz assim, não vai não, é perda de tempo. Eu vou ligar para alguém que faz um tempinho que ele não aparece na igreja, e alguém diz assim, vai não, isso é perda de tempo. Não quer nada. Não está nem aí para o evangelho. Se Jesus tivesse perguntado para os discípulos, olha, a gente vai para Galiléia, a gente vai para Jerusalém, mas a gente tem que passar em Samaria. Certamente os discípulos iam dizer, Senhor, é perda de tempo. Desliga a máquina aí que daqui a pouco vai subir Eu acho que é um ET que está descendo aí. Olha aí, é demônio. Se eu perguntar assim, qual o teu nome? Ele vai falar assim, manutenção. Olha para mim aqui. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Presta atenção, anota o que eu vou lhe dizer. Anota o que eu vou lhe dizer. Algumas coisas acontecem ou acontecerão na sua história que nós não vamos saber o porquê de imediato. Porém, mais tarde, você vai perceber que foi necessário para que algumas coisas da parte de Deus se manifestassem na sua vida. Amém? Pastor, por que aconteceu isso? Você não entende hoje, mas mais tarde você vai entender que era necessário ter passado por isso. Jesus resolve passar por ali porque ali havia uma mulher. Que isso, pastor? Para muitos era desnecessário passar por Samaria, mas para Jesus era necessário passar por aquele lugar, porque, meu irmão, anota o que eu vou lhe dizer, presta atenção, aonde houver um aflito, Jesus vai passar.
Aonde houver alguém sem esperança, Jesus vai passar. Aonde houver alguém sem resposta, Jesus vai passar. Aonde houver alguém sofrendo, Jesus vai passar. Aonde houver alguém triste, Jesus vai passar. Aonde houver alguém enfermo, Jesus vai passar. Aonde tiver alguém precisando de socorro, o necessário de Deus vai chegar. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Essa semana, o necessário de Deus vai se manifestar na sua vida. Aplauda o Senhor, aleluia. Pode ser que Jesus não tivesse ideia de como seria recebido naquela cidade. Pode ser. Ele poderia desconfiar em virtude da história que ele não seria recebido com festa. Jesus sabia que ele teria oposições ao chegar ali em Samaria. Mas diz o texto, irmãos, era-lhe necessário. Era-lhe necessário. Existem coisas nas nossas vidas que são inevitáveis, mas existem coisas nas nossas vidas que são necessárias. É necessário a gente acordar e escovar o dente, sim ou não? Claro. É necessário comer todos os dias, sim ou não? É claro. É necessário pagar as nossas contas, é necessário se vestir, trabalhar, mas existem coisas nas nossas vidas que são absolutamente desnecessárias. Existem coisas nas nossas vidas que são absolutamente necessárias. Existem coisas para homens que são necessárias e que para as mulheres são desnecessárias, e vice-versa. É ou não é verdade? Assim que nós tivemos a liberação da nossa prisão domiciliar, você acha que a pastora Marisângela foi aonde? Aonde? Olha aí, salão. Eu perguntei para ela, para quê? As mulheres estão contigo, tu viu? Todas elas disseram, salão. Jesus, isso não é necessário na vida de vocês. Claro que é, né? Existem coisas que para os homens são necessárias e que para elas não são. Muitas coisas. Assim como existem coisas no mundo que para o mundo é necessário, mas para nós são extremamente desnecessárias. Por exemplo, o mundo, para dizer que você é homem, você não pode ser marido de uma mulher só. Homem no mundo? Não. Homem no mundo pula cerca. Homem no mundo tem mais do que... Mas para Deus, o necessário é ser marido de uma só mulher e ter um casamento santificado. No mundo, o necessário é jogar na Mega Sena, porque eu só serei próspero se eu tiver dinheiro no banco. Não. Para Deus, no reino de Deus, para você ser próspero, você precisa ser apenas um semeador, alguém fiel. Existem diferenças dos necessários de Deus. E eu vou te ensinar para que você entenda o que é necessário para Deus. Tudo aquilo que é necessário para Deus sempre estará ligado a princípios, sempre estará ligado à palavra. Se você quer saber se aquilo que você faz é necessário para o reino, veja se está alinhado à palavra. Deixa eu te contar uma história bíblica, para que eu possa passar para um outro ponto da mensagem. O texto que nós lemos começa com uma fofoquinha. É verdade, a Bíblia mostra que tinha fofoca também naquele tempo. E qual era a fofoca, pastor? A fofoca é quando Jesus está ali com os fariseus, eles estão ali, aí, Senhor, tem um cara aí que batiza mais que você. Tem um cara aí que está na mídia, tem mais seguidor que tu no Instagram. Tem um cara aí que está arrebentando, tal de João Batista, está arrebentando. Fofoquinha.
Os fariseus estavam tentando provocar uma competição entre Jesus e João Batista. Preste atenção nisso. Os fariseus estavam tentando provocar uma competição entre Jesus e João Batista. Mas diz o texto que quando Jesus ouve essa conversinha fiada, ele sai da Judéia e vai para Galiléia. Alguém se levanta para uma conversa fiada, alguém se levanta para uma fofoca, alguém se levantam coisas que não tinham nada a ver, coisas que somente tinham o objetivo de tirar Jesus dos seus alvos. Aprenda uma coisa: Jesus não perdia tempo com aquilo que era desnecessário. Jesus não perdia o seu tempo precioso com aquilo que era desnecessário. Jesus não procurou os fariseus para se defender. Jesus não procurou João Batista para se explicar. Ei, deixa eu te dar uma palavra de Deus nessa noite. Você que está aqui, você que está na sua casa, sabe quando você vai começar a avançar mais no reino? Quando você parar de se preocupar com aquilo que é desnecessário para a sua vida. Tem gente perdendo o sono com aquilo que não importa. Tem gente perdendo a paz com aquilo que não importa. Essa semana, irmãos, eu já fui doente, confesso, já fui doente. Eu já fui um torcedor fanático doente. Essa semana, eu quase perdi uma ovelha. Quase. Porque ela passa a vida inteira me zoando. A vida inteira. Legal, eu não ligo, irmão. Eu não ligo. Quem sabe, o Vasco pode ir para a 8ª divisão. Eu vou continuar sendo Vasco, acabou. O Vasco pode acabar, vou continuar sendo Vasco, acabou. Não posso perder tempo com coisa desnecessária. Aí essa semana eu mandei para esse rapaz, a Del Valle lançou sabor chocolate. Mano, o cara só faltou mandar assim: pastor, o senhor está endemoniado? Me zoa o tempo inteiro, irmão. E aí eu não pude perder a oportunidade. Aí eu disse: mano, desculpa, vamos parar, eu já vi que é desnecessário. Tem gente que perde o sono. Tem gente perdendo oportunidades com o desnecessário na mente. Foca naquilo que é necessário. Você quer crescer? Foca naquilo que vai te dar crescimento. Você quer romper? Foca naquilo que vai ajudar você a sair da mesmice. Foca naquilo que é necessário. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus não perdia tempo respondendo quem não precisava de resposta. Jesus não perdia tempo se justificando. Jesus não perdia tempo nas esquinas de Jerusalém de conversa fiada. Ei, crente, para de conversa fiada. Eu voltei. Um homem chamado Nicodemos se encontra com Jesus à noite. Está lá em João capítulo 3, verso 7. Sabe o que Jesus fala para ele? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos vai cheio de argumento para Jesus. Nicodemos vai cheio de historinha. Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era um fariseu de prestígio. Ele era um mestre erudito. Um mestre erudito nas escrituras, de uma família muito importante em Jerusalém, diácono Edinho. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, sabe o que está acontecendo, meu irmão? Vou usar uma linguagem para você entender. Jesus não falou com essas palavras, mas só para você entender. Jesus chamou Nicodemos, sabe o que está acontecendo? Deixa eu te dizer o que está acontecendo. Você está perdendo muito tempo com aquilo que é desnecessário. Você quer me conhecer, Nicodemos? Quer me conhecer? Algumas coisas precisam mudar na sua vida.
Era o papo reto de Jesus. Jesus não dava volta. Jesus tinha papo reto. O evangelho não tem volta. O evangelho é arrependei-vos, convertei-vos, mudar a vida, mudar a mente, mudar os jeitos, mudar a maneira de pensar. O evangelho não tem conversa fiada. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar para você agora, mas Jesus não veio na sua vida só para você sentir um vento de poder. Tintir algo. Tem um monte de crente tintindo algo. Eu entro na igreja, eu tinto algo. Jesus não veio na sua vida para você sentir um arrepio no corpo. Sentir um arrepio no corpo. Esse arrepio pode ser o tecido do irmão atrás de você que dá um sopro. Jesus veio para a sua vida para mudar você completamente. Jesus viu que era necessário ter um encontro contigo. Ele veio para te transformar. E muitas vezes o necessário de Deus precisa te alcançar. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor, aleluia. Foi necessário, por exemplo, Saulo cair com o rosto em terra e ficar 3 dias e 3 noites cego sem comer, para que o Senhor restaurasse a sua visão. Foi necessário, Marcelo. Foi necessário que Jó, o homem mais rico do mundo, mais rico do Oriente na época, perdesse 10 filhos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Para quê, pastor? Para que ele pudesse dizer: agora eu sei que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Agora eu sei que o meu Redentor vive. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, sabe o que é necessário? Sabe o que é necessário, irmão? Perdoar. Sabe o que é necessário? Não desistir, mesmo que pareça impossível. Sabe o que é necessário? Muitas das vezes fazer investimentos que você não vai ter retorno imediato. Investimento em pessoas, investimento no ministério, investimento no reino de Deus. Sabe o que é necessário? Muitas das vezes é necessário que você enxergue mais as virtudes do que os defeitos. Sabe o que é necessário? Sabe o que eu descobri nessa pandemia? O que é necessário e que a gente deixou de lado? Beijar mais, abraçar mais, ser mais amigo. Muito mais do que discutir, muito mais do que brigar. Isso é necessário. Anota o que eu vou lhe dizer. Júnior, vem para cá. Vem para cá, vou deixar você em pé aqui, igual o pastor Paulinho semana passada deixou o povo em pé. Anota o que eu vou dizer para você nunca mais esquecer. É para você nunca mais esquecer na sua vida. Quando você faz o necessário, você facilita o trabalho de Deus. Quando você faz o necessário, você facilita o trabalho de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Será que era necessário entrar na fornalha? E se não bastasse uma fornalha 7 vezes mais aquecida? Além de estarem amarrados? Mas qual era o necessário ali? Não se curvar. Qual era o certo? Não se curvar. E quando você faz o que é certo, quando você faz o que é certo, você atrai o 4º homem da fornalha.
Fica tranquilo. Todas as vezes que o necessário de Deus te alcançar, o quarto homem da fornalha vai aparecer na sua vida. Seria necessário, pastor, Daniel ter passado pela cova dos leões? Talvez você tenha que passar pelas covas dos leões, para que você possa conhecer o poder de Deus. O rei olha e fala assim: ei, Daniel, você está vivo? Daniel, fala aí, rei. A partir de hoje, o Deus de Daniel é Deus Todo-Poderoso. Todos verão o Deus a quem você serve, quando os necessários do Senhor se manifestarem na sua vida. Muitas das vezes nós agimos como a mulher samaritana. Lá no verso 11 ela diz assim: Senhor, tu não tens como tirar água, porque o poço é fundo. Aonde você tem essa tal dessa água viva, que você está dizendo para mim? Sabe o que essa mulher está dizendo para o Senhor, nas entrelinhas? Senhor, o poço está tão fundo que você não enxerga, você não vai conseguir. O que essa mulher está dizendo para Jesus é: Jesus, a minha vida está tão difícil, tão enrolada, que não existe a mínima possibilidade do milagre acontecer. É isso que ela está dizendo. Ele diz: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E ela diz assim: como? Você não tem condições de pegar dessa água. O que essa mulher está dizendo para Jesus, e o que muitas das vezes nós dizemos para ele, é que a minha vida está tão enrolada, a minha situação está tão complicada, que não existe a mínima possibilidade de alguma coisa mudar. Não existe a mínima possibilidade do Senhor fazer algo. E às vezes, irmãos, é verdade, o nosso poço está tão fundo, que a gente não consegue enxergar uma mudança. A gente não consegue encontrar, ver uma porta aberta. A gente não consegue encontrar uma situação. Às vezes o nosso poço está tão fundo que a gente já desistiu, de tão cansado que a gente está. Por quantos anos aquela mulher está ali pegando aquela água? Por quantos anos aquela mulher está sofrendo perseguições, acusações? Mas naquele dia foi necessário Jesus mudar o seu caminho para ter um encontro com aquela mulher. Assim como nessa noite eu creio que você pode ter uma semana onde Deus pode mudar o curso das coisas para trazer um milagre na sua vida. Ei, fica tranquilo, Deus vai fazer o que for necessário para você viver um milagre. E eu vou falar de novo para te dar a oportunidade de tomar posse dessa palavra. Ei, fica tranquilo, porque Deus vai fazer o que for necessário para você viver um grande milagre. Se você crê nisso, celebra Ele, dá um glória a Deus, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Deus vai agir no céu, Deus vai agir na terra, e se for necessário, Ele age até no meio do inferno, para que o milagre aconteça na sua vida. Talvez você diga: pastor, meu poço está muito fundo. Mas Jesus vai fazer o que for necessário para tirar a água desse poço. Jesus vai tirar a água desse poço, aleluia. E a água que Ele vai te dar não é um copinho de 300 ml. Não vai encher um balde e vai te dar. Ele vai dizer assim: ó, fica com esse balde aí para você, fica com esse galão de 20. Jesus não vai economizar a tua conta, não. Para Deus é inevitável, para Deus é necessário fazer um grande milagre. Ele diz para aquela mulher que a água que Ele lhe der vai fazer com que ela nunca mais tenha sede. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida não vai durar uma tarde,
não vai durar uma semana, não vai durar um mês, não vai durar um ano, não vai durar pouco. O que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, vai ser para sempre. É transformação, é poder, é graça, é misericórdia, é bondade, é milagre de Deus. O que Jesus vai fazer na sua vida será eterno. Aleluia! O necessário de Deus vai vir acompanhado de vitória. Às vezes o necessário de Deus vai ter que fazer com que você rasgue os teus planos, todos eles. Que difícil, pastor. É. Às vezes o necessário de Deus vai na contramão de tudo que você pensou que fosse acontecer. Eu tenho vários testemunhos aqui de necessários de Deus, que era ali necessário. Posso contar um pouquinho de vocês? Rafael e Thaís tinham um apartamento próprio, né? Compraram lá em Nova Iguaçu, investiram num negócio que quase acabou com a vida deles. Aí eu disse para eles: tudo que vocês fizeram foi desnecessário. Se tivesse ouvido Deus, não teriam entrado nessa furada. E aí Deus fez uma proposta para eles, louca. Vende o único imóvel que vocês têm. Irmão, como é que eu tenho algo próprio, vou vender? Porque o fundo do poço não era nem o fundo do poço. O poço dele já estava colando no teto do inferno. Porque tem poço que o fundo cola no teto do inferno. Se mais um buraco, Satanás pega no pé. Era o poço deles, o fundo do poço deles era o teto do inferno. E eu falei: ora, vai orar. Deixaram a casa própria, tiveram que vender a casa própria. Na verdade, deram o apartamento, porque o que pagaram no apartamento, o que queriam pagar no apartamento, era como se eles estivessem pagando para alguém assumir. Falei: vamos orar, o necessário de Deus vai aparecer. Aí, meu pai sempre dizia assim: todo dia de manhã, Deus acorda alguém para ser usado por Ele para abençoar a sua vida. Um dia Deus acordou alguém que foi lá, olhou para o apartamento deles e pagou uma fortuna pelo apartamento deles, que dava para eles pagarem as contas dele e ainda sobrou um cascalhinho. E ele falou: pastor, não estou acreditando. Falei: é o necessário de Deus. Deus mudou tudo. Tudo que eles tinham de planejamento, Deus falou assim: me dá aqui. E às vezes a gente se frustra com Deus, Marcelo, porque a gente faz um planejamento, coloca na mão de Deus, fala assim: cara, Deus vai mudar umas 2 cláusulazinhas, né? Vai mudar umas 4 cláusulazinhas, vai dar uma rubricada assim, e vai ser mais ou menos do meu jeito. Aí Deus pega e fala assim: que porcaria, está tudo errado. Onde é que tu estava quando tu fez esse projeto? Deixa comigo. Rasga na tua cara. A gente se frustra, a gente olha para o céu e fala assim: vou te deixar. Aí Deus fala: tá afim? Tá afim de beber a água que eu vou te dar? Ei, a palavra de Deus nessa noite é: você está interessado em beber da água que Ele quer te dar? Foi necessário passar lá. Você está interessado em estar com seu coração aberto para essa semana receber uma visita que você não esperava, mas que virá da parte de Deus para mudar a tua história? Você está preparado para receber um telefonema que você não esperava, mas é providencial de Deus para mudar a sua história? Era-lhe necessário. Aquela mulher estava sentada no poço, talvez como de costume, e nunca imaginaria que um judeu ia estar sentado do lado dela. E de repente ela olha e fala: você não é dos nossos. O que tu está fazendo aqui? E o pior, Jesus ainda pede água para ela. Você está preparado para viver
o necessário de Deus na sua vida essa semana. Os músicos agora podem vir. Aleluia. Aquela mulher estava diante da chance da sua vida. Ela estava diante de Jesus. Ela estava diante da maior oportunidade da sua vida. Aquela mulher tinha uma rotina. Todo dia ela fazia a mesma coisa: buscar água no poço. Mas aquele encontro com Jesus foi necessário para mudar a sua história. Quando aquela mulher abre mão do seu canto, ela está dizendo assim, ó: eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu passado, eu abro mão das minhas emoções, porque até agora a minha vida estava nas mãos erradas, a minha vida estava nas minhas mãos, mas agora eu quero ficar nas mãos do Senhor. Aleluia. Isso significa, irmãos, que até aqui, algumas coisas poderiam estar até dando certo, mas no fundo você sabe que não tinha sentido. Mas agora, o necessário de Deus vai alcançar a sua vida. O necessário de Deus vai alcançar a sua vida. Quantos estão preparados para viver algo sobrenatural? Posso lhe dizer uma coisa do que creio no meu coração? Eu falei isso no último culto que eu estive aqui. Para muitos, não poucos, para muitos, 2020 é um ano que precisa cair no esquecimento. Mas Deus não vai se esquecer daqueles que, mesmo em meio às dificuldades do ano de 2020, se mantiveram fiéis, tementes e dependentes dEle. Se você não deixou as coisas de Deus de lado, o ano de 2020, para muitos, será um ano para se esquecer, mas para você, será um ano para sempre lembrar que o necessário de Deus alcançou a sua vida em todo o tempo. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Fique de pé. Feche os teus olhos por um instante. O que você precisa que ainda essa semana se manifeste na sua vida? Quais são os projetos? Quais são os planos? O que você ainda não teve coragem de colocar diante do Senhor? O que você ainda não teve coragem de dizer: Senhor, isso tudo é meu? Como nós cantamos aqui, desce como fogo, e tudo aquilo que não é meu, tudo aquilo que não me pertence, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que tem me impedido de dar um avanço, de dar um passo a mais em direção ao que o Senhor tem para a minha vida, eu coloco nas tuas mãos, de forma profética, aí no seu lugar. Você que está na sua casa, de forma profética, se você tiver coragem, diga: Senhor, eu te entrego tudo aquilo que possa estar me atrapalhando, tudo aquilo que possa estar atrapalhando meus filhos, tudo aquilo que pode estar atrapalhando a minha casa, tudo aquilo que pode estar atrapalhando o ministério, tudo aquilo que pode estar atrapalhando o meu relacionamento contigo, tudo aquilo que pode estar me atrapalhando de eu te conhecer um pouco mais, tudo aquilo que possa estar atrapalhando, tudo aquilo, Senhor. Comece a dizer isso para Ele. Faça a sua oração aí no seu lugar. Fala isso para Ele. Senhor, estou aqui nessa noite, colocando a minha vida nas tuas mãos. Fala isso para Ele nessa noite. Aleluia. Eu quero viver